A história começa na Suméria, de Samuel Noah Kramer. Introdução. O sumerologista é um dos mais limitados especialistas nas altamente especializadas salas acadêmicas de aprendizado, um exemplo quase perfeito do homem que sabe muito sobre muito pouco. Ele reduz seu mundo àquela pequena parte conhecida como Oriente Médio e limita sua história ao que aconteceu antes dos dias de Alexandre, o Grande. Ele limita suas pesquisas aos documentos escritos descobertos na Mesopotâmia, principalmente tabuletas de argila inscritas na escrita cuneiforme, e restringe suas contribuições a textos escritos na língua suméria. Ele escreve e publica artigos e monografias com títulos estimulantes como os prefixos Bib nos tempos dos primeiros príncipes de Lagash, Lamentação pela destruição de Ur, Gilgamesh e Aga de Kish, Enmerkar e o Senhor de Arata. Depois de 20 a 30 anos dessas e de pesquisas semelhantes que abalam o mundo, ele recebe sua recompensa. Ele é um sumerologista. Pelo menos foi assim que tudo aconteceu comigo, por incrível que pareça. Porém, esse historiador preciso, esse Toynbee ao contrário, tem algo de excepcionalmente interessante, um as na manga, por assim dizer, a oferecer ao leitor em geral. O sumerólogo, mais do que a maioria dos outros estudiosos e especialistas, está em posição de satisfazer a busca universal do homem pelas origens, pelos primeiros na história da civilização. Quais foram, por exemplo, os primeiros ideais éticos e ideias religiosas registradas do homem, sua primeira lógica política, social e filosófica? Como soavam as primeiras histórias, mitos, épicos e hinos? Como foram redigidos os primeiros contratos legais? Quem foi o primeiro reformador social? Quando ocorreu a primeira redução de impostos? Quem foi o primeiro legislador? Quando se reuniu o primeiro congresso bicameral e com que finalidade? Como eram as primeiras escolas do homem? Seu currículo, corpo docente e corpo discente, esses e muitos primeiros semelhantes na história registrada do homem são a essência do sumerólogo. Ele pode dar a resposta correta a muitas das questões relativas às origens culturais, não é certamente porque ele é particularmente profundo ou clarividente, extraordinariamente sagaz ou erudito. Na verdade, o sumerólogo é um sujeito muito limitado, que tem uma classificação muito baixa, mesmo entre os acadêmicos humildes. O crédito pelo grande número de primeiros culturais não vai para o sumerólogo, mas para os sumérios, aquele povo talentoso e prático que, até onde se sabe hoje, foi o primeiro a inventar e desenvolver um sistema de escrita útil e eficiente. Um fato notável é que apenas um século atrás nada se sabia sobre a existência desses sumérios dos tempos antigos. Os arqueólogos e estudiosos que, há algumas centenas de anos, começaram a escavar naquela parte do Oriente Médio conhecida como Mesopotâmia não estavam procurando por sumérios, mas por assírios e babilônios. Sobre esses povos e suas civilizações eles tinham informações consideráveis de fontes gregas e hebraicas, mas da Suméria e dos sumérios não tinham a menor ideia. Não havia nenhum traço reconhecível da terra ou de seu povo em toda a literatura disponível para o estudioso moderno. O próprio nome Suméria foi apagado da mente e da memória do homem por mais de 2000 anos. Mas hoje os sumérios já são um dos povos mais conhecidos do Antigo Oriente Próximo. Sabemos como eram pelas suas próprias estátuas e estelas espalhadas por vários dos mais importantes museus deste país e do estrangeiro. Aqui, também, será encontrada uma excelente amostra representativa de sua cultura material. As colunas e tijolos com os quais eles construíram seus templos e palácios, suas ferramentas e armas, potes e vasos, harpas e liras, joias e ornamentos. Além disso, dezenas de milhares, literalmente, de tabuletas de argila sumérias, inscritas com seus documentos comerciais, legais e administrativos, lotam as coleções desses mesmos museus, fornecendo-nos muitas informações sobre a estrutura social e a organização administrativa dos antigos sumérios. De fato, e é aqui que a arqueologia, por causa de seu caráter mudo e estático, costuma ser menos produtiva. Podemos até mesmo penetrar até certo ponto em seus corações e almas. Na verdade, temos um grande número de documentos sumérios de argila nos quais estão inscritas as criações literárias que revelam a religião, a ética e a filosofia sumérias. E tudo isso porque os sumérios foram um dos poucos povos que provavelmente não apenas inventaram um sistema de escrita, mas também o desenvolveram em um instrumento vital e eficaz de comunicação. Foi provavelmente no final do quarto milênio antes da Era Comum, cerca de 5.000 anos atrás, que os sumérios, como resultado de suas necessidades econômicas e administrativas,
Tiveram a ideia de escrever em argila. Suas primeiras tentativas foram toscas e pictográficas. Eles poderiam ser usados apenas para as notações administrativas mais simples. Mas nos séculos que se seguiram, os escribas e professores sumérios gradualmente modificaram e moldaram seu sistema de escrita, que perdeu completamente seu caráter pictográfico e se tornou um sistema de escrita altamente padronizado e puramente fonético. Na segunda metade do terceiro milênio antes da Era Comum, a técnica de escrita suméria tornou-se suficientemente plástica e flexível para expressar sem dificuldade as mais complicadas composições históricas e literárias. Há pouca dúvida de que algum tempo antes do final do terceiro milênio antes da Era Comum, os homens de letras sumérios realmente escreveram, em tabuletas de argila, prismas e cilindros, muitas de suas criações literárias que até então eram correntes apenas na forma oral. No entanto, devido a um acidente arqueológico, apenas alguns documentos literários deste período anterior foram escavados. Embora esse mesmo período tenha produzido dezenas de milhares de tabuletas econômicas e administrativas e centenas de inscrições votivas, só depois de chegarmos à primeira metade do segundo milênio antes da Era Comum é que encontramos um grupo de vários milhares de tabuletas e fragmentos inscritos com as obras literárias sumérias. A grande maioria delas foi escavada entre 1889 e 1900 em Nippur, um antigo sítio sumério distante não mais do que 160 quilômetros da moderna Bagdá. Elas agora estão localizadas principalmente no Museu da Universidade da Filadélfia e no Museu do Antigo Oriente de Istambul. A maioria das outras tabuletas e fragmentos foi obtida de negociantes, e não por meio de escavações, e agora estão em grande parte nas coleções do Museu Britânico, do Museu do Louvre, do Museu de Berlim e da Universidade de Halle. Os documentos variam em tamanho, desde grandes tabuletas de 12 colunas, inscritas com centenas de linhas de texto escritas de forma compacta, até pequenos fragmentos contendo não mais do que algumas linhas quebradas. As composições literárias inscritas nessas tabuletas e fragmentos chegam a centenas. Elas variam em extensão, desde hinos com menos de 50 versos até mitos de quase 1000 versos. Do ponto de vista da forma e do conteúdo, apresentam uma variedade de tipos e gêneros que, tendo em conta a sua idade, são simultaneamente surpreendentes e reveladores. Na Suméria, um bom milênio antes de os hebreus escreverem sua Bíblia e os gregos sua Ilíada e Odisseia, encontramos uma literatura rica e madura que consiste em mitos e contos épicos, hinos e lamentações e numerosas coleções de provérbios, fábulas e ensaios. É muito razoável prever que a recuperação e restauração dessa literatura antiga e há muito esquecida se tornará uma importante contribuição de nosso século para as ciências humanas. Entretanto, a realização desta tarefa não é simples. Exigirá os esforços concentrados de numerosos sumerólogos durante um período de anos, especialmente pelo fato de que a maioria das tabuletas de argila cozidas ao sol saíram da terra quebradas e fragmentadas, de modo que apenas uma pequena parte de seu conteúdo original está preservada em cada peça. Compensando essa desvantagem está o fato de que os antigos professores sumérios e seus alunos prepararam muitas cópias de cada obra literária. As quebras e lacunas de uma tabuleta ou fragmento podem, portanto, frequentemente ser restauradas a partir de peças duplicadas, que podem estar elas mesmas em uma condição fragmentária. Para aproveitar ao máximo essas duplicações para a restauração de um texto, no entanto, é necessário ter o material de origem disponível em formato publicado. Isso frequentemente envolve copiar à mão centenas e centenas de tabuletas e fragmentos minuciosamente inscritos, uma tarefa tediosa, cansativa e demorada. Mas tomemos aqueles raros casos em que esse obstáculo em particular não bloqueia mais o caminho, em que o texto completo da composição suméria foi restaurado satisfatoriamente. Tudo o que resta nesses casos é traduzir o documento antigo e chegar ao seu significado essencial. O que é mais fácil falar do que fazer. Na verdade, a gramática da língua suméria é muito morta e agora bastante conhecida, como resultado das contribuições cumulativas de estudiosos nos últimos 100 anos. Mas o vocabulário é algo diferente. Em matéria de semântica, o desconfortável sumerólogo se vê repetidas vezes perseguindo o próprio rabo. Muitas vezes, ele só consegue adivinhar o significado de uma palavra a partir do sentido do contexto circundante, que pode depender do significado da palavra, um estado de coisas bastante frustrante. No entanto, apesar das dificuldades textuais e perplexidades lexicais, várias traduções razoavelmente confiáveis das obras literárias sumérias apareceram nos últimos anos. Com base nas contribuições de vários estudiosos, vivos e mortos,
As traduções ilustram claramente o caráter cumulativo, cooperativo e internacional do conhecimento acadêmico produzido. O fato é que, nas décadas seguintes às escavações das tabuletas literárias sumérias de Nippur, mais de um estudioso, percebendo o valor e a importância de seu conteúdo para os estudos orientais, examinou e copiou algumas delas. Entre eles estavam George Barton, Leon Legrain, Henry Lutz e Davi Mirman, todos os quais contribuíram para esta tarefa. Hugo Radal, o primeiro a dedicar muito tempo e energia ao material literário sumério, preparou cópias cuidadosas e confiáveis de mais de 40 peças do Museu da Universidade da Filadélfia. Embora o tempo não fosse propício, ele trabalhou diligentemente na tradução e interpretação dos textos e fez alguns progressos nessa direção. O conhecido orientalista anglo-americano Stephen Langdon continuou, de certo modo, de onde Radal parou. Ele copiou quase 100 peças da coleção Nippur do Museu do Antigo Oriente de Istambul e do nosso próprio Museu da Universidade. Langdon tinha a tendência de copiar rápido demais, e muitos erros surgiram em seu trabalho. Além disso, suas tentativas de tradução e interpretação não resistiram ao teste do tempo. Por outro lado, ele conseguiu disponibilizar, de uma forma ou de outra, vários textos literários sumérios muito importantes que, de outra forma, poderiam ter permanecido guardados nos armários do museu. Por sua vivacidade e entusiasmo, ele ajudou a fazer seus colegas cuneiformistas perceberem o significado de seu conteúdo. Ao mesmo tempo, os museus europeus foram gradualmente disponibilizando as tabuletas literárias sumérias de suas coleções. Já em 1902, quando a sumerologia ainda estava em sua infância, o cuneiformista e historiador britânico L. W. King publicou 16 tabuletas excelentemente preservadas do Museu Britânico. Cerca de 10 anos depois, Heinrich Zimmermann, de Leipzig, publicou 200 cópias de peças do Museu de Berlim. Em 1921, Cyril Gade, então curador do Museu Britânico, publicou cópias de 10 peças incomuns. Em 1930, o falecido Henri de Genouillac, escavador francês, disponibilizou 98 cópias de tabuletas extraordinariamente bem preservadas que o Museu do Louvre havia adquirido. Um dos notáveis contribuintes para o campo da literatura suméria e para os estudos sumerológicos como um todo é Arno Poebel, o estudioso que deu à sumerologia uma base científica com sua publicação de uma gramática suméria detalhada em 1923. Em seu monumental e inestimável Textos Históricos e Gramaticais, que contém cópias soberbas de mais de 150 tabuletas e fragmentos da coleção Nippur do Museu da Universidade da Filadélfia. Há cerca de 40 inscrições com partes de obras literárias sumérias, mas é o nome de Edward Shearer, por muitos anos membro do corpo docente da Universidade da Pensilvânia, que se destaca no campo da pesquisa literária suméria. Ele tinha uma ideia mais clara do que qualquer um de seus predecessores sobre o escopo e o caráter das obras literárias sumérias. Ciente da necessidade fundamental de copiar e publicar o material relevante de Nippur em Istambul e na Filadélfia, ele viajou para Istambul em 1924 e copiou cerca de 50 peças da coleção Nippur. Várias delas eram tabuletas grandes e bem preservadas, e seu conteúdo deu aos estudiosos uma nova visão das obras literárias sumérias. Nos anos que se seguiram, ele copiou mais de 200 tabuletas e fragmentos literários da coleção Nippur do Museu da Universidade. Assim, ele disponibilizou para seus companheiros cuneiformistas mais desses textos do que todos os seus predecessores juntos. É em grande parte como resultado de seu trabalho braçal paciente e perspicaz que a verdadeira natureza das belas letras sumérias finalmente começou a ser apreciada. Meu próprio interesse neste campo de pesquisa altamente especializado surgiu diretamente das contribuições de Edward Shearer, embora eu realmente deva meu treinamento sumerológico a Arno Poebel, com quem tive o privilégio de trabalhar de perto por vários anos no início dos anos 1930, quando Shearer foi chamado para o Instituto Oriental da Universidade de Chicago, como chefe de seu projeto de dicionário assírio. Ele levou consigo suas cópias das tabuletas literárias de Nippur, e o Instituto Oriental se comprometeu a publicá-las em 2 volumes. Após a morte de Shearer em 1933, o departamento editorial do Instituto Oriental confiou-me a preparação destes 2 volumes para publicação póstuma, sob a autoria de Shearer. Foi durante a realização dessa tarefa que a importância dos documentos literários sumérios me ocorreu, bem como a percepção de que todos os esforços para traduzir e interpretar os documentos permaneceriam em grande parte inúteis e improdutivos até que muito mais tabuletas e fragmentos de Nippur não copiadas em Istambul e na Filadélfia fossem disponibilizados. Nas 2 décadas que se seguiram,
dediquei a maior parte dos meus esforços científicos à cópia, montagem, tradução e interpretação das composições literárias sumérias. Em 1937, viajei para Istambul como bolsista da Fundação Guggenheim, com a total cooperação do Diretório Turco de Antiguidades e com a autorização de seus funcionários do museu. Copiei da coleção Nippur de seu museu mais de 170 tabuletas e fragmentos inscritos com partes de obras literárias sumérias. Essas cópias já foram publicadas com uma introdução detalhada em turco e inglês. Os anos seguintes foram passados em grande parte no Museu da Universidade da Filadélfia. Aqui, com a ajuda de várias doações generosas da Sociedade Filosófica Americana, estudei e cataloguei as centenas de documentos literários sumérios inéditos, identificando o conteúdo da maioria deles para que pudessem ser atribuídos a uma ou outra das numerosas composições sumérias, e copiei vários deles. Em 1946, viajei mais uma vez a Istambul e copiei mais uma centena de peças, praticamente todas escritas com trechos de mitos e contos épicos. Estes estão agora sendo preparados para publicação, mas isso ainda deixou, como eu sabia muito bem, centenas de peças do Museu de Istambul não copiadas e inúteis. Foi com o propósito de continuar esta tarefa que recebi uma cátedra de pesquisa da Comissão Fulbright na Turquia para o ano acadêmico de 1951 a 1952. Nesse período, 3 de nós, as senhoras Hatice Kizilay e Muazzez Sigli, as curadoras turcas dos arquivos das tabuletas do Museu do Antigo Oriente de Istambul, e eu, copiamos cerca de 300 tabuletas e fragmentos adicionais. Nos últimos anos, finalmente, um novo estoque de peças literárias sumérias tornou-se disponível. Em 1948, o Instituto Oriental da Universidade de Chicago e o Museu da Universidade da Filadélfia reuniram seus recursos financeiros e enviaram uma expedição conjunta para renovar as escavações em Nippur após um intervalo de cerca de 50 anos. Conforme esperado, esta nova expedição descobriu centenas de novas tabuletas e fragmentos, e estes estão sendo cuidadosamente estudados por Torquil Jacobsen, do Instituto Oriental, um dos mais notáveis cuneiformistas do mundo. E este autor que lhes escreve, já é evidente que o material recém-descoberto preencherá muitas lacunas das belas letras sumérias. Há boas razões para esperar que muitas obras literárias sumérias sejam disponibilizadas na próxima